como você se coloca e você se preparou para defender o título da Mangueira em cima de toda essa polêmica? Então, esse é um Jesus favelado. E se fôssemos ensinados que desde criança que Jesus poderia também ser uma mulher, será que o Brasil estaria no topo do feminicídio? Será que a mulher seria tão objetificada? É isso mesmo que você ouviu aí. E é o Jesus favelado e o Jesus feminino. E se nós tivéssemos desde criança sido ensinado que Jesus seria desta maneira, essa é a ilusão que eles querem passar, né? Que eles querem que vá para as escolas, que entre na cabeça da sociedade. Eles não querem aceitar o Jesus Salvador, o Jesus que é amor, mas também que condena o pecado, que é contra o pecado, que não defende o pecado. O Jesus que é paz, mas que também é justiça, que é rei e Senhor e julgará os mortos, os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os poderosos e todos aqueles que praticam iniquidade serão julgados e lançados ao lago de fogo. Essas pessoas têm que entender que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. E Jesus ele teve um propósito e um objetivo, de salvar a humanidade. Porque além desta carne, deste corpo mortal que nós temos, existe uma outra realidade, um outro lado que todos nós um dia teremos que dar as caras. Teremos que nos encontrar face a face com esta realidade. Porque o espírito é imortal e esse espírito viverá em algum lugar. E existe dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho da salvação. E foi para este objetivo da preocupação à alma. Jesus ele deixou claro uma vez que você não deve temer ao corpo, porque o corpo ele é mortal, ele se desgasta, ele desmancha. Mas você deve temer aquele que é capaz de condenar e aniquilar uma alma no inferno, que é Deus. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. A abominação, o pecado cheira mal às narinas de Deus. Deus detesta, ele enoja o pecado. E para que o homem viva uma vida de santificação, uma vida salva, porque perfeito nós não somos, mas por causa de Cristo que nos fortalece, podemos seguir uma vida reta aos olhos de Deus, se afastando destas coisas mesmo que o carnaval prega, que é a festa da carne, a carnalidade. Deus agrada daqueles que adoram ao Pai. Jesus agrada daqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, e não na carne e de formas blasfêmicas como esse pessoal tem feito. Agora vocês podem ver que a igreja deve estar de alerta, porque aos sinais dos tempos, as profecias se cumprindo, e isso sirva de alerta para todos nós. Agora veja na íntegra o objetivo deles do vídeo, que eu irei passar aqui um pouco embaçado por causa dos direitos, mas veja aí a ideia que eles querem passar acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. E se fôssemos ensinados que desde criança que Jesus poderia também ser uma mulher, será que o Brasil estaria no topo do feminicídio? Será que a mulher seria tão objetificada como ainda é? Fica uma pergunta. Então, que todos os olhos possam... Como você pode ver aqui, eles fazem a seguinte pergunta e uma crítica acerca da sociedade, né? Sobre o movimento machista e da discriminação à mulher. Dá a entender que se fosse ensinado que Jesus também seria uma mulher, que as matanças, as violências, feminicídio, como elas dizem, sobre a mulher,
seria menor. Então o que dá a entender que esta opressão toda, essa violência toda se dá por religiosos conhecedores da palavra, assim que eles dizem, os falsos profetas, ensinar de que Jesus é homem. Mas isso aí que fala é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras Sagradas. Então não adianta querer ir contra aquilo que está escrito. E o objetivo de Deus não era para querer pregar que o movimento masculino é maior do que o feminino, não. O objetivo de Deus era criar e enviar o seu filho ao mundo e não pregar bandeiras, mas pregar a salvação, a libertação da alma. Mas só que as pessoas têm que entender que a cultura da época era culturas diferentes, aonde o homem tinha a voz mais altiva. O homem era mais o cabeça, era o homem que resolvia tudo. E na cultura que Jesus viveu, era desta maneira. Então, se Deus tinha uma estratégia de enviar um filho ao mundo para salvar a humanidade, ele teria vindo como homem, para assim ter mais voz diante a população. Mas isso não quer dizer nada, porque, como eu disse, ele não veio pregar bandeiras, como esse pessoal querem fazer. Mas ele ensinou de fato a amar. Ele foi um grande líder que respeitou as mulheres. Ele não ensinou para todos, olha, eu poderia vir como mulher, né, para vocês não serem discriminadas. Não, ele não precisou dizer isso. Ele ensinou o respeito, a importância da fé, da salvação, da comunhão entre irmãos. Tanto que a Bíblia diz claramente isso. Ele no tanque com a mulher de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, a viúva. Jesus ele deparou com diversas mulheres, a prostituta, ele perdoou a prostituta. A primeira aparição dele após a ressurreição, ele avisou, foi para uma mulher. Então a mulher foi valorizada. A mulher soube ser valorizada, e isso a Bíblia, as Escrituras Sagradas ensina, tanto que a Bíblia diz que o marido ele deve amar a sua mulher, assim como a igreja ama Cristo de corpo e alma. Então não adianta esse pessoal querer distorcer as Escrituras Sagradas. Jesus ele não veio para pregar bandeiras. As pessoas confundem por ele amar as pessoas, ser do povo, como alguns assim dizem. Ele era assim do povo. Ele sabia entender o sentimento do pecador, aquilo que estava ali no pecador. Mas ele arrancava aquilo que é o pecado, a iniquidade, porque Jesus sabia muito bem que além do corpo ali, ele olhava a alma. Por isso que eu falo que há uma realidade além dessa nossa carne, e que essas pessoas não entendem. E Jesus via isso. Ele amava o pecador, não condenava o pecador, mas condenava o pecado que estava no pecador. Essa é a verdade das Escrituras que eles querem distorcer. Sigamos em frente. Que a Mangueira apresentou, porque ele está no meio de nós. Olha, é muito diferente pra mim. E sem sambar, a gente e a gente dá um enredo de amor. E abdicar do que a gente mais ama fazer é uma prova de amor. E eu abdiquei de fazer o que eu faço. Tem para falar primeiro Meu irmão, esses caras não tem vergonha. Olha até a cara do artista que tá fazendo Jesus. O cara chega até a engasgar. Porque sabe, eles têm medo. Eles não têm um pingo de vergonha na cara. Eles sabem que eles estão fazendo cagada, estão fazendo merda de estar levantando essas polêmicas. Mas eles não têm um pingo de vergonha na cara. Eu tive que observar isso, que chega a ser até engraçado a hipocrisia desse pessoal. Vive representando talvez o maior profeta de todos os tempos, mas como você se coloca e você se preparou para defender o título da Mangueira em cima de toda essa polêmica? Então, esse é um Jesus favelado, nasceu no Morro da Mangueira. Então, para mim, essa é uma grande emoção poder representar e dar voz a todo o Morro da Mangueira. Além disso, nós estamos vivendo aí, né, como o enredo mesmo diz, ameaçados por falsos profetas. Então, a gente vem trazendo a verdadeira face de Jesus. Um Jesus que sempre andou com o povo,
né, e foi assassinado e torturado pelo Estado e pelos religiosos. Então você vê aí outra interpretação inútil. Eles falar que Jesus foi crucificado pelos religiosos, pelo Estado, de fato. Mas as profecias deveriam se cumprir. A religião realmente naquele tempo, os fariseus oprimiam o povo. Mas só que tem um detalhe, Jesus era do povo, mas eu torno a dizer, ele alertava o pecador do seu pecado, do que o seu pecado levaria para o inferno. Jesus perdoava aqueles que realmente se arrependiam. Tanto que na cruz ele não livrou aquele bandido que cometeu aquele ato do seu erro, da sua crucificação. Ele perdoou o bandido, mas ele sabia que ele tinha que cumprir a lei, porque Jesus também, além de Deus, ele era cidadão e ele respeitava a lei, independente de que se o homem roubasse naquele tempo, até os dias de hoje, mas naquele tempo se roubasse, matasse, havia justiça e lei. Então as pessoas fazem má interpretação. Tanto que quando o ladrão perguntou, tire nós daqui, se você realmente é o Filho de Deus, aí o outro ladrão repreendeu e disse, esse homem não fez mal algum, mas nós merecemos, ou seja, o pecador reconhecendo o seu erro. E ele pediu misericórdia, lembra-se de mim quando estiver, porque ele sabia que ali não ia ter jeito. É aquilo que eu disse, além é uma outra realidade, ele sabia que ele ia ter que encontrar com Deus uma outra realidade e que o pecado dele iria condená-lo, embora ele foi crucificado morto, o bandido, mas ele ainda tinha as contas a acertar com Deus, e ele na hora reconheceu o seu erro, pediu a Jesus que perdoasse e que lembrasse dele, e Jesus disse, por isso eu te digo, estarás comigo no paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus reconheceu que aquele pecador havia se arrependido. Jesus era especialista em perdoar o pecador, mas quando o pecador se arrependesse. Tanto que ele disse para aquela prostituta, você lembra? Quando ela pediu perdão pelos seus pecados, Jesus a perdoou, Jesus disse, vai e não peques mais. Então eu não vejo um Jesus ensinando a roubar, um Jesus do povo ensinando a prostituir, Jesus do povo ensinando a caluniar, a falar mentiras, a praticar iniquidade. Jesus não era disso. O Jesus do povo era o Jesus trabalhador, o Jesus cidadão que seguia seus direitos, temente a Deus, que ensinava as escrituras, que ensinou a amar, mas ser honesto em tudo, e não agir em iniquidade ou distorcer a palavra de Deus e contradizer e condenar uma alma para o inferno. Então, nosso comprometimento é com o povo, é com o público, né? Na tentativa de fazê-los enxergar que a gente também pode falar sobre Jesus, né? A gente teve o Porta dos Fundos falando de Jesus e foram atacados, bombardeados, né? Porque esses falsos profetas, eles tomaram essa liberdade só para eles e parece que só eles podem falar e podem, né, contar sobre a vida de Jesus. Estão utilizando isso, infelizmente, para poder manipular as pessoas e alcançar o poder, né? Então a gente vem com a verdade, a verdadeira face de Jesus. Então é isso, pessoal. O que vocês podem perceber aí, que essa é a ilusão desse falso Jesus, que das escrituras não tem nada de Jesus, se for levar pelas escrituras. O Jesus da verdade que liberta, que salva. É o Jesus realmente do amor, mas é o Jesus que falou do inferno e que o pecado leva o homem para o inferno. Se não disserdes em vossos corações que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia que amava, que perdoava, mas que alertava que o erro poderia te levar a uma grande condenação. Ele fala de um Jesus justo,
Mas o Jesus justo será o grande juiz daquele dia, que julgará os grandes e os pequenos, e todos aqueles que praticam feitiçaria, pornografias, que cometem coisas erradas, os afeminados. E ele fala aí até do Porta dos Fundos, que foi polêmico, que quis expressar, que eles querem também falar de Jesus, mas é um Jesus light, o Jesus do mundo, o Jesus carnal. E esse Jesus aí que tem levado muitas pessoas para o inferno, porque o mundo é do maligno. Aí ele fala do Porta dos Fundos, mas não explica que o Porta dos Fundos blasfemou até contra a igreja católica, os princípios da igreja católica, pegando Maria, mãe do Salvador, e fazendo Maria de prostituta, Deus comprando Maria, os apóstolos usando droga, Jesus tendo um caso homossexual com o diabo. Então, que opinião é esse? Que Jesus é esse que eles querem expressar? Esse pessoal confunde o direito democrático de se expressar e brinca e blasfema com as coisas, com a tradição. O Brasil é um país, mais de 70% é cristão. Então eles querem respeito, mas não dão respeito. Vocês não vê eles fazer isso com Maomé, porque sabe que o cristianismo é amor, que o máximo que nós vamos fazer é dar também a nossa opinião aqui, expressar de acordo com as escrituras. Não vamos atacar. A maioria pode parecer uns doidos aí, uns malucos, e fazer alguma coisa errada, que fanatismo tem em todo lugar. Mas o cristianismo é amor, então eles sabem que a gente não vai atacar com agressão. Agora, vê se eles têm coragem de fazer isso com os muçulmanos, com todo o respeito aqui, embora eu não acredito nas doutrinas deles, mas eles não têm essa coragem, porque sabem que os caras vêm e apedreja mesmo, mata, manda bomba, faz um monte de coisa. Então eles não têm coragem, eles são hipócritas e covardes. Por isso que eles atacam os cristãos. Mas uma coisa é certa, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Deixa aí seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua crítica, fale o que você pense. É um prazer ter você por aqui, um forte abraço.